Hoje eu vou te mostrar um jeito absurdamente incrível de enxergar uma coisa que é invisível. Você vai ver um campo magnético. Mas antes de qualquer coisa, que lasqueira que é essa de campo magnético? Não é um campo de futebol cheio de imã embaixo, não. Campo magnético é uma região do espaço onde está atuando um ímã, onde se você colocar alguma coisa, ela pode ser atraída ou repelida por um ímã. Um dos melhores medidores de campo magnético que a gente tem é a bússola. Ela consegue ver o campo magnético da Terra, ela indica que a Terra é um ímã gigante. É óbvio que o campo magnético a gente não consegue ver. E aí as pessoas representam o campo magnético com algumas linhas, igual esse desenho que você está vendo aí do lado. Essas linhas é como se a gente colocasse várias bússolas em volta do ímã e essas bússolas iam acompanhar o desenho dessa linha. Não tá entendendo? Eu vou fazer, ó. Coloquei um super ímã aqui e 7 bússolas em volta dele. Então vamos imaginar que a setinha da bússola seja a frente de um carro e o S seja a traseira. Então a gente tem um carro que tá andando nessa direção, aqui tem um carro andando para lá, um carro andando para lá, um carro andando para lá, para lá, para lá, até que ele volta na mesma direção desse aqui. Se a gente fosse desenhar a estrada que esses carros estão percorrendo, a gente ia desenhar uma estrada mais ou menos assim. Então essa aqui seria uma linha do campo magnético. Só por curiosidade, olha só que legal o que acontece se inverter o ímã. Então agora, se você olhar de novo o desenho do campo magnético de um ímã, você já começa a entender como ele funciona. Outra coisa desse desenho é que quanto mais próximas estiverem as linhas, mais intenso é o campo magnético ali. É óbvio que elas estão mais próximas, perto dos polos do ímã. E antigamente existia uma experiência muito comum, antigamente não, até hoje, uma experiência bem simples que os professores faziam para mostrar o campo magnético usando pó de ferro, olha só. Vou prender o ímã embaixo de um vidro, colocar uma folha de sulfite em cima e começar a jogar pó de ferro. Você vai ver que ele começa a se organizar de um jeito bem específico. A gente consegue ver certinho aqui, ó, essas linhas, elas estão muito parecidas com aquela que eu acabei de desenhar com as bússolas. Aqui nos polos dos ímãs está muito concentrado, a gente vê muita linha e conforme vai saindo, vai tendo menos linhas. Será que acontece se eu girar o ímã lá embaixo e bagunçar um pouquinho essas linhas? A experiência do pó de ferro é bonitinha, mas a partir de agora ela vai ficar no passado. Porque hoje eu vou mostrar para vocês um jeito totalmente diferente de ver essas linhas do campo magnético. São basicamente 5 ingredientes. Um tiquico de ferro fluido, aquele negócio é quase impossível de arrumar, mas eu descobri que dá para comprar no site da China e não é muito caro não, acho que vale a pena, hein? Vai precisar também de um pouco de óleo mineral dessa marca que eu tampei, mas você sabe que isso aqui é WD-40, não tô fazendo propaganda porque é o único que dá para usar. Uma fita de LED, essa aqui é verde por coincidência por causa daquela espada que a gente fez com o Jovem Nerd e era o que eu tinha aqui. E 2 pedaços de vidro, eu tô usando aqui um aquário porque eu não tinha o segundo pedaço de vidro e o aquário também facilita porque a gente consegue colocar coisas embaixo. Vou começar ordenhando aqui o spray de óleo mineral, depois eu vou pingar 45 gotas dele nesse vidro de relógio, em seguida 15 gotas do ferro fluido, uma proporção de 3:1. Aí eu tenho que mexer bem para misturar os dois e eu vou derramar isso no primeiro vidro e depois colocar outro vidro em cima. Formou um sanduíche de vidro como se o ferro fluido fosse o recheio. Ele se espalha sozinho, é bem fácil de fazer. O problema é que enche de bolhas e eu preciso tirar essas bolhas do recheio do sanduíche. Isso é chato pra caramba. Saíram quase todas as bolhas, eu coloquei aqui embaixo pra gente poder gravar direitinho o que vai acontecer. E agora é só ligar o LED, botar o ímã em cima e apagar a luz. Olha que louco passar o dedo nos LEDs. Uma coisa importante aqui é que a gente só vê as linhas do campo magnético mesmo se
o LED estiver a 90 graus da linha que se forma entre o norte e o sul do ímã. Se a gente colocar o ímã em outra posição, aparecem umas linhas que não são exatamente as linhas do campo magnético. Mas ainda dá pra gente brincar um pouquinho de efeitos especiais com esse negócio aqui. Agora, ignorando as linhas do campo magnético, pensando só no efeito visual. Pai, se você nunca tinha visto um campo magnético assim na sua frente, vale um joinha nesse vídeo, hein? Se você não é inscrito ainda no Manual do Mundo, clica no botão inscrever-se aí embaixo e no sininho para ser avisado quando a gente fizer coisas mais loucas que nem essa aqui. What are you looking for tonight? Underneath these city lights, leave the comfort of your home. Now you're out there on your own. You're just trying to get it right. Talvez você seja uma pessoa curiosa e queira saber o que aconteceu, por que essas linhas se formam aqui. Bom, a gente já sabe que o ferro fluido é um negócio que se arranja na hora em que a gente coloca perto de um ímã. Ele reage muito bem ao campo magnético e forma aqueles espinhos esquisitos que a gente já viu em outro vídeo do Manual do Mundo. Mas se ele tiver muito achatadinho, que nem ele tá aqui, um pouco de luz consegue passar. Em algumas partes do ferro fluido, a luz vai passar, em outras partes a luz não vai passar, ele polariza a luz. É mais ou menos a mesma coisa que acontece naquelas calculadoras antigas em que tem um fundo meio esverdeado e letras pretas. Nas partes em que a luz não vai passar, a gente vê um pouco mais escuro. Na parte que a luz passa, a gente vê um pouco mais claro. E esse passar ou não passar da luz é completamente influenciado pelo campo magnético do ímã. Olha o eletroímã aí. Liga, desliga, liga, desliga.